Fala comigo, meus amigos! Estamos iniciando aqui mais um podcast Fala Coutinho e eu trouxe um convidado muito especial, um amigaço, um parceiraço aqui da gente, do Grupo Coutinho. E eu tenho a honra de apresentar para vocês o Edivaldo. E a gente vai trazer um pouquinho de conteúdo para vocês, de uma forma geral, falando um pouco de tributação, algumas dicas aí para os pequenos empreendedores, outros empreendedores que já estão no nível mais avançado, mas que tem problema aí com benefício fiscal, com tributação, que está amarrado aí muito ao nosso sócio, o governo. Então a gente vai desmistificar um pouquinho aí esse assunto e a gente vai trazer aqui um especialista, que é o Edivaldo, para falar um pouquinho mais sobre esse tema e a gente entender de onde surgiu e o que ele faz hoje para poder ajudar muitos empreendedores a reduzir custo. Então tá aí, meu amigo Edivaldo. Seja muito bem-vindo ao Fala Coutinho. Fala aí, Coutinho. Tudo bem? É um prazer estar aqui, né? Tendo essa conversa contigo. Para mim é uma honra ver você desenvolver o seu trabalho da forma que você está desenvolvendo aí. Mais um objetivo a ser enfrentado pela frente. Eu que já estou acompanhando você aí um certo tempo e ver essa evolução sua, tanto no profissional quanto no pessoal, é bacana de ver. E trazer aqui um pouco de legislação tributária, oportunidade de trabalhar dentro das margens que o próprio governo nos dá e também orientar os empreendedores de como pode ter benefício associado à parte tributária sem que você deixe de ser exposto ao próprio fisco. Fechou. Meu amigo, você sabe que você é um convidado especial porque eu sofri muito com contabilidade. Troquei 4 vezes a contabilidade ao longo da minha carreira. Eu falei, cara, agora que a gente tem a oportunidade de gravar um podcast, a gente precisa levar essa informação para esses empreendedores, porque com certeza a maioria dos empreendedores está pagando muito imposto errado, assim como eu. E eu consegui resolver isso com uma pessoa que tem essa expertise que você tem, e a gente precisa levar esse conteúdo para a galera ter esse consentimento aí que existe oportunidade para a gente reduzir e colocar mais dinheiro no bolso. Porque afinal tudo é redução de custo e aumento de lucro, né? É isso aí. E ficar naquela... Eu sempre ficava naquele achismo de, pô, eu tô trabalhando pra caramba, chega no final do ano, a gente se mata de trabalhar e a gente não vê o dinheiro. E muitas das vezes, parte ali daquele valor que a gente estava acreditando que seria lucro, a gente pagou de imposto. Aí eu falei, poxa, do que vale a pena, né? A gente está trabalhando, tem um sócio que é o governo, e a gente trabalha para o governo. E paga lá pro cara e paga pro governo e a gente fica a Deus dará. Então eu fiquei com esse sentimento, falei, não, a gente precisa levar isso aí pro pessoal. E eu queria entender como que o Edivaldo começou primeiro nessa carreira de tributário, como se especializou nisso, né? E contar um pouquinho da sua empresa, que hoje você tem uma empresa de contabilidade em Bragança Paulista, atende grandes indústrias na região de Extrema. Então conta um pouquinho de como surgiu como foi sua trajetória profissional. Bom, eu digo que a contabilidade puxou o Edivaldo, laçou ele assim, trouxe ele para poder pro segmento. Na verdade, não foi eu que escolhi a profissão, foi ela que me escolheu pelas oportunidades e pelos momentos vividos pela minha vida, né? Então, o Edivaldo hoje tem 25 anos de profissão na área contábil, passando por... Eu tenho 29 anos? Então, passando por mais... fiscal, isso aí, passando pelo departamento fiscal, contábil, o próprio departamento pessoal, que na época era só departamento pessoal mesmo, bem simplificado, e tendo mais um pouco de conhecimento na parte financeira. Assim, passei por escritório, minha experiência inicial foi em escritório de contabilidade, né? Ou seja, rodando em todos os segmentos, até que um belo dia, ou seja, surgiu a oportunidade de ir para a indústria. E eu fui para a indústria grandão, de verdade. É engraçado contar isso aí, porque dentro do escritório eu já me achava que eu sabia demais e estava perdendo tempo ali. Ou seja, eu tinha muita vontade de aprender, mas não tinha espaço para crescer. E aí quando eu fui para a indústria, foi meu primeiro aprendizado. Mas você foi com a sua empresa ou Não, foi funcionário, sendo funcionário. Isso lá no início dos anos 2000 ainda, tá? Na área de contabilidade. Na área de contabilidade. Assim, eu trabalhei muito mais na área fiscal do que na própria área contábil, tá? Minha maior experiência de vida é justamente na parte tributária, que é o que eu carrego como ponto forte de fato, tá? Então, eu fui para uma indústria de grande porte na área fiscal para cuidar da parte tributária e
implantar sistemas. Então sempre tive uma facilidade muito grande de trabalhar com desenvolvimento, desenvolvi bastante sistema, desenvolvo algumas coisas quando é preciso, então isso me ajuda bastante no meu dia a dia. Mas tá? só uma dúvida. Você é formado em contabilidade Sou e o formado que em a desenvolvimento de contabilidade. sistema entrou no meio aí do caminho? Curiosidade, tá? Sou uma pessoa muito curiosa, então, ou seja, a minha formação é contábil. E a curiosidade de aprender, de buscar para poder diminuir a minha dor, não perdão da palavra, eu sou uma pessoa preguiçosa. Então, tem preguiça de ficar repetindo os processos metódicos, né? Então, eu vou sempre buscar economizar tempo para poder fazer as coisas. Só que para isso eu preciso criar. Então, esse criar e buscar reduzir o trabalho me faz aprender muito mais algumas coisas e oportunidade também. Então, lembro que lá, isso em 2004, só para você enxergar um pouco mais, a gente tinha dificuldade, o Sintegra voando naquela época, tinha dificuldade de gerar o Sintegra, dificuldade de integrar o DAP, que era uma obrigação do Estado de Minas. Todo dia tinha que ir lá e digitar manualmente as obrigações, juntar alguns CFOPs específicos para que você pudesse gerar apuração. Aí eu debrucei e gastei uma semana estudando o próprio manual para do próprio Excel eu gerar o TXT que ia importar o DAP e gerar o DAP sozinho. Eu penei para fazer. Nossa, mas aquilo me deu um avanço de tempo, sem contar o risco de erro que reduziu a zero. Então, ou seja... Isso você implantou dentro da empresa? Dentro da empresa. Para Sim. melhorar o processo? Dentro da empresa. Então, com base nisso, aí se tinha a VAF, que era para poder entregar no final do ano, que era não perdão a palavra assim, uma dor muito grande para você poder fazer, que passou a ser automático. No final do ano você tinha ela pronta lá, mastigado. Eu falei, nossa, isso aqui funciona. Então você começa a buscar melhorias para você poder desenvolver. Então isso fez eu crescer muito mais. Onde eu tive a oportunidade de conhecer custo, conhecer outras partes da empresa e ali foi. Até que um determinado momento, né, que a empresa ficou pequena. Isso porque era multinacional, ficou pequena. E aí eu fui buscar novos horizontes. Aí encarei uma empresa de explosivo. Isso na onde? Aqui na região de Bragança, Extrema? Isso, a empresa inicial foi em Minas, tá? A empresa foi lá no sul de Minas, na minha própria cidade, próxima cidade chamada Itamonte, da qual hoje ela é do ramo PET, né? Produz toda parte de polietileno, ou seja, filme stretch, shrink e ali por diante, tá? Depois disso eu fui trabalhar com uma empresa de explosivo, dinamite industrial. Também na área fiscal? Também, já na área fiscal, contábil já sendo um pouco mais controller, tá? E um desafio totalmente diferente e assim, que foi bacana pra caramba. Pegar uma empresa com dificuldade financeira, que não tinha caixa, e entender os processos tudo torto, regularizar os processos, colocar a empresa dentro do seu trilho normal e dentro das dificuldades tirar o melhor dela, ou seja, literalmente tirar leite de pedra. Isso me deu a oportunidade de conhecer outros sistemas contábeis, outros ERPs que veio agregar no desenvolvimento, no conhecimento, que a gente só tem oportunidade de desenvolver quando você está disposto a isso também, né? Então, nesse contexto todo, eu aprendi muito mais do que eu cedi de conhecimento, mas trouxe condições com o meu trabalho para que essas empresas colocassem os processos em dia. Então, eles tinham as entregas fiscais atrasadas, as entregas contábeis atrasadas, nem escrituração de documento tinha. Isso porque eu usava um sistema caro, que hoje é o maior concorrente do SAP que tem hoje, chamado Oracle, é um sistema francês, que não funcionava. Então, primeiro entender o francês, tá? Para depois entender como traduzir para o português, como fazer o processo aqui dentro e fazer as coisas rodar. Lembro que na época teve um pessoal da Pricing da Itália que veio nos acompanhar e fazer. Price é a empresa que faz auditoria? Não só auditoria, tá? Eles têm vários segmentos, tá? É uma das maiores do mundo hoje em termos de auditoria contábil, mas processo também. Então, o pessoal que veio da Itália para cá são especialistas em implantação de Oracle. A Oracle é muito próximo ao SAP, tá? Em termos de software.
A gestão deles é muito amarrada, você não consegue excluir nada, bem próximo mesmo até a identidade. E aí ficou aqui comigo quase 4 meses fazendo implantação, ou seja, o maior dificultador deles foi entender o porquê que no Brasil você tem a quantidade de tributações específicas para cada situação. Então, não entra na cabeça deles por que de um estado para o outro é uma operação, dentro do estado é outra operação, em algumas regiões é outra operação ainda, só falando em ICMS, por exemplo. Aí quando você entra na esfera federal, por que para algumas empresas tem tributação do PIS e do COFINS e outras não? Então isso não entrava na cabeça deles. Então desenvolver todo esse... O sistema tributário de países internacionais é totalmente diferente, né? Lá é uma única invoice. É um papel, na verdade, como se fosse uma fatura, que o imposto é pago sobre ela e não tem tributação nenhuma mais. E só um entre aspas aí para voltar à história, né? Agora nesse governo, a gente não vai falar de política, mas com essa nova reforma tributária, a ideia é similar ao que acontece lá fora hoje para facilitar a vida do contador ou não? Não. Na verdade, uma opinião minha pessoal, tá? É muito mais para manobra tributária de trazer mais imposto embutido por dentro do que simplificar. É mais para trazer mais arrecadação mais para o arrecadação. Até porque não se houve uma simplificação do processo, se houve uma unificação de impostos. Não uma simplificação. Eu sempre falo que não existe almoço grátis, né? Mas não tem mesmo, não. Alguma coisa sempre tem ali. Até porque, assim, o governo, ou seja, para ele se manter, ele necessita da arrecadação. O que nós não temos, talvez, é uma distribuição correta. Perfeito. É isso que talvez é que falta... na política, Na né? política, isso. Mas pagar imposto, em qualquer país se paga imposto. Então, se você for nos Estados Unidos hoje, você vai passar no supermercado 2 pagamentos. Você vai pagar a mercadoria e vai pagar o imposto. E vai pagar o imposto separado. A diferença é que lá você mesmo recolhe para o governo. Aqui não, aqui precisa do contador para fazer o recolhimento. Não, aqui o contador apenas apura o que a empresa faz, tá? Então ele apura e o empreendedor faz. Então o repasse fica por conta do empreendedor. E aí se tem as oportunidades, tá? Então muitos usam até mesmo desse recurso para poder colocar dinheiro em caixa e não pagar o fisco. Outros usam da oportunidade da legislação para poder diminuir sua carga tributária usando o próprio governo a teu favor. Outros pagam indevido sem saber o que está fazendo. Que é a maioria dos empreendedores brasileiros hoje, né? Infelizmente é a pura verdade. Vai pro 9º ano hoje, 10º ano, faz 10 anos que a gente tem uma primeira empresa do Grupo Coutinho e eu lembro que a gente trocou 4 vezes a contabilidade. Só que das 4 vezes, assim como a maioria dos empreendedores, eu comecei sem nenhum tipo de conhecimento. Aliás, eu não tenho até hoje nenhum registro na minha carteira, então eu fui aprender o que era um encargo social ali, depois que eu tive a minha empresa. Perfeito. E é o que acontece com a maioria dos empreendedores. Sim. Então, e também assim, defendendo o lado deles, né? A gente vai mais no peito e na coragem, eu vou fazer. Só que, cara, se a gente não tem, como eu enxergo, né? Se a gente não tem ali um bom tributário, um bom jurídico, um bom financeiro para te instruir a fazer o processo correto, eu ficava, enquanto eu não resolvi, não achei esses bons profissionais, eu ficava enxugando gelo. Como a gente começou no começo da conversa. Chegava no final do ano, poxa, o que sobrou no caixa? Nada. Aí ficava com aquela sensação, pô, tô pagando muito imposto. Mas muitas vezes você tá pagando, se tivesse um bom profissional ali na área de tributação, você estaria pagando metade daquilo e aquilo muitas vezes é o teu lucro, né? É que assim, são alguns pontos são importantes a gente separar de cada coisa. Mas deixa eu concluir para entrar nessa parte aí. Eu fiquei em Cruzeiro, em São Paulo, nessa empresa de explosivo. Depois fui trabalhar em São José, na mesma empresa ainda. E essa época eu estava em fase de final de curso, então eu rodava bastante. Eu vivia na estrada para poder ir e voltar, porque eu acabei fazendo faculdade um pouco mais tarde. A faculdade foi feita em Cruzeiro. Em Cruzeiro. Na minha cidade não tinha contabilidade, né? Então, era distante. Rodava 45 quilômetros por dia para poder... 45 para ir, 45 para voltar. Só que, em um determinado momento, eu estava alocado no escritório em São José, do lado lá do shopping,
Então eu ia de São José para Paitendu todos os dias, era 120 quilômetros para ir, 120 para voltar. Puxado. Aí, até 2013. 2014, eu passei a trabalhar já em Taubaté, aí sim, aí já nasce a empresa, tá, do Edivaldo. Já nasce a empresa do Edivaldo, já voltado para a consultoria, já voltado a entender um pouco mais da dor. Aí você saiu da indústria e abriu seu Saí da escritório de indústria. contabilidade. Aí sim eu comecei a trabalhar já como prestador de serviço, tá? Aí em Taubaté fiz bastante trabalhos voltados à recuperação de crédito, à revisão de crédito, à reestruturação de sistema. Então implantei Proteus, estruturei SAP. Isso sem nenhuma formação da área de Da tecnologia. área de tecnologia não, tá? Vim buscar depois um pouco mais de conhecimento. Tudo pura curiosidade, tá? Mas, ou seja, isso tudo me ajudou a desenvolver bastante, que assim, eu sempre fui a pessoa de buscar estudar, buscar aprimorar. Nunca gostei de alguém passar o conhecimento para mim. Eu sempre gostei de eu mesmo ir buscar o conhecimento. Então, do meu jeito, da minha forma de estudar, da minha forma de buscar o conhecimento. E aí, comecei a pegar exatamente tudo aquilo que eu tinha de conhecimento e colocar em prática para simplificar a vida do outro. Mas de uma forma que facilitasse o trabalho do outro. Então, ou seja, eu preciso fazer o fechamento fiscal. Puxa, eu chegava lá nas pessoas que é responsável pelo departamento, construía uma estrutura robusta por trás, já validando, auditando os arquivos que eles estão fazendo, de forma que o próprio Excel, basicamente, fazia auditoria para simplificar o resultado e não trazer erro. Então, eu construía por trás uma inteligência para que ele pudesse validar e não ser pego de surpresa. Então, era assim que eu ia mostrando. Aí eu ia pegando conhecimento, pegava na mãozinha, explicar como tem que fazer. Você sabe que o seu apelido lá no grupo é o rei do Excel, né? Não é assim também, não. Faz chover lá no Excel. Não é não. Mas você acaba aprendendo, né? Você acaba aprendendo bastante com isso aí. Então, e eu vim nessa pegada até final de 2017. Foi quando o grupo daqui de Extrema me fez um convite para vir cuidar da parte tributária. Estava com muita dificuldade no regime especial, que é uma das coisas que eu já conheço há bastante tempo. Então, você era de Taubaté e aí esse grupo de Extrema chamou você para uma prestação de serviço. Exatamente. Tá. E aí eu vim, e aqui começa a encerrar a trajetória Vale do Paraíba e iniciar a trajetória Sul de Minas. Sul de Minas, né, e Bragança Paulista depois, tá? Então eu vim para poder exatamente resolver os problemas. Quando eu cheguei na empresa, a controller que tinha contratado o meu trabalho, ela só me deu um caderninho, que por sinal muito parecido com o seu, só que de outra cor, e falou assim, ó, tá aqui a tua senha, tá aqui o teu usuário, eu preciso que você faça isso, isso, isso. Detalhe, preciso que você me entregue até quarta-feira. Isso foi na segunda-feira. Eu não conhecia o processo da empresa, não conhecia nada. Aí Então, é uma indústria? É uma indústria. Tá. É uma indústria siderúrgica voltado a núcleos e transformadores. Aí, não sabia particularidade da empresa, não conhecia nada. Acabou de chegar, caiu no olho do furacão. A única coisa que eu perguntei é o seguinte, olhei o sistema, já conhecia o sistema, falei, não estou localizando nenhum relatório que eu consiga puxar as informações mais detalhadas. Falei, onde ficam as apurações? Me apresentou a apuração fiscal deles como se fosse uma apuração contábil. Falei, mas isso aqui não me dá base nenhuma para poder olhar nem que foi feito no passado. Como é que eu vou dar sequência daquilo que eu não sei nem que foi feito lá atrás? Eu preciso de dados. E o sistema não tinha nenhum relatório específico. Aí eu falei assim, eu posso eu mesmo desenvolver o relatório? Ela falou assim, você consegue? Eu falei, consigo. Aí sentei e comecei a anotar os campos que eu precisava no relatório para poder começar a montar. Lembro que nesse momento, alguns campos eu não conseguia ter acesso porque era tabela temporária. Aí fui até a UTI, que tinha uma equipe de desenvolvimento interno, que cuidava do sistema, e me apresentei e pedi auxílio. Aí, isso no primeiro dia, me recusaram, tive que ir lá chamar a minha gestora para poder pedir auxílio. E assim foi. Eu mesmo desenvolvi o relatório, coloquei rodando, agora sim, agora eu tenho uma estrutura que eu consigo validar todas as informações e dali para frente as coisas fluem. Automatizou o processo. Que funciona até hoje. Do mesmo jeito inicial do passado.
17. E hoje você ainda continua prestando serviço para a empresa? Continuo prestando serviço de uma forma um pouco mais diferente, tá? Mas continuo sendo responsável tanto pela parte contábil, pela parte fiscal, pela parte de custo, do mesmo jeito. Mas aí você deixou o escritório lá em Taubaté e veio para cá e abriu um outro aqui. Como é que ficou essa? Na verdade, assim, são duas empresas voltadas à contabilidade, tá? Tá. Aqui eu abri uma empresa nova, porque a empresa de lá, ela fazia parte com uma outra sociedade, então que se ficou lá. Então, Tá. aqui a vinda para cá, eu abri numa nova empresa, da qual hoje a esposa, ela é sócia, ela que gerencia toda a parte administrativa. Como eu costumo falar, eu sou o operacional dentro da minha empresa, eu cuido do operacional. E ela cuida de fazer gestão e assim por diante. E aqui eu venho desenvolvendo exatamente o que eu desenvolvi, o que eu gosto. Geralmente a gente deixa quem é mais duro ali administrando, né? Exatamente, é. Ela até costuma falar que eu sou muito bom para olhar os outros, né? Que é a minha dor. Eu olho com um olhar de dor aquilo que o empreendedor faz, aquilo que ele paga errado, aquilo que as instruções que eles têm. Isso me incomoda de tão simples, até mesmo o próprio colega de classe explicar de uma forma mais objetiva para achar uma solução. Não, mas preferem dar soluções um pouco mais simplificada e deixar que o próprio empreendedor se lasque sozinho, não perdão a palavra. Então isso me dói bastante, porque eu sinto no bolso. Então sempre vou buscar sempre achar solução, trabalhar mais do que eu deveria para poder ajudar ele a crescer. Esse é o meu jeito de trabalhar. E nunca segurar conhecimento. Hoje, qual que é o nome da sua empresa? MDC Assessoria. MDC Assessoria. E é uma assessoria que você trabalha dentro do cliente. 90% do que eu faço hoje é dentro do cliente. Ouvindo o que ele faz e ajudando no conhecimento dele. Você sabe dele. que isso é um diferencial, porque falando por nós, pelo Grupo Coutinho, né? De todos os escritórios de contabilidade que passou pelo grupo, a gente tinha aquele grande esforço de ter que ficar ligando, agendando, marcando horário. E muitas das vezes a gente precisa ali de uma CND de bate-pronto, precisa resolver uma situação ali rápida e a gente fica à mercê da informação. Sim. Então eu falo que assim, trabalhar dentro do cliente, em forma de uma assessoria lá dentro, é um divisor de águas para qualquer empreendedor. Eu acho que é o desejo de qualquer empreendedor, é ter um escritório, entre aspas, de contabilidade dentro da própria empresa. Lógico, a maioria dos empreendedores, a empresa é pequena, não tem condição hoje de internalizar. Talvez não seja nem viável internalizar a contabilidade para empresas menores, né? Sim. Mas quando a gente tem essa possibilidade de trazer um especialista da área contábil, fiscal, para dentro da empresa, o tanto de redução que a gente tem e de oportunidade de melhoria não está escrito. Falo por nós, hoje como um parceiro, né? Sim. É que assim, a situação ela é muito dividida em duas áreas bem distintas, tá? Quando você fala apenas fazer contabilidade, você tem uma linha de produção, tá? Que é eu pegar todas as informações que você processou ao longo do mês e, olhando para trás, apenas dizer o que você fez de errado. Eu não consigo corrigir, ou em alguns momentos até dá para corrigir aquilo que você fez, mas já fez, tá entendendo? Então é sempre olhar pelo retrovisor. Eu nunca gostei de trabalhar assim. Eu sempre gosto de olhar para frente. Então, eu até me limito um pouco restringe um pouco o meu acesso a alguns clientes, justamente para poder ter condições de atender da forma que eu gosto de fazer. Então, eu evito pegar muitos clientes, porque depois eu não consigo, meu braço é pequeno para poder esticar. Para quê? Para que eu possa estar dentro dele e trabalhar dentro dele de uma forma objetiva. Poder ajudar, poder contribuir, poder entender a tua dor e ajudar ele da forma que eu posso. Então, muitas das vezes, eu costumo sempre usar a frase assim, o papel do empreendedor é subir no pé do abacateiro e chacoalhar o galho, ou o pé inteiro. O papel meu aqui embaixo é orientar ele para que ele balança o galho certo e a gente possa colher o maior número de abacate possível. Então, eu lembro muito bem dessa frase. Muitas das vezes o empreendedor ele sobe, ele chacoalha. E não tem ninguém lá embaixo para pegar. Não tem ninguém lá embaixo, porque está tudo fora de sintonia. Então, o meu papel, eu falo que é importante para quê? Estou com uma ideia assim assado. Então, vamos trabalhar essa ideia e tirar ela do papel, mas de uma forma objetiva. O duro, sabe o que é? É quando você descobre as coisas que aconteceu.
E às vezes você descobre pelo extrato bancário que foi aberta uma conta nova, mas essa conta nunca foi enviada para a contabilidade. Foi comprada uma máquina na PF, usou o dinheiro da empresa para poder pagar o PF, mas não emitiu nota fiscal. São coisas que o empreendedor faz, não é que da cabeça dele, por não ter conhecimento. Meu amigo, Tá você sabe o entendendo? que às vezes eu me preocupo? A gente que não entende, nós empreendedor é tudo meio doido, né? Vai no peito, cara, É coragem, vamos esse mesmo. fazer, precisa vender e ir pra cima, né? É isso aí. Só que muitas vezes a gente dá uma banalizada na situação. Não, contabilidade as pessoas enxergam como um custo. É isso E não aí. enxerga como uma oportunidade de uma redução, de um investimento ali que ele vai ter a curto, médio e a longo prazo, né? E eu fico doido, cara, quando eu vejo os empreendedores, porque a gente passou por isso. Pagando alíquotas absurdas, o cara que abre 1 milhão de Simples Nacional 1 milhão em de nome de pessoas CNPJ. diferentes para poder arcar com os faturamentos lá. Eu falei, gente do céu, não faz uma coisa dessa, porque esse negócio dá. A gente que não entende muito de contabilidade, mas tem noção, já dá até palpitação. O que você tem? Qual que é o teu conselho para esse pessoal que abre, faz esse tipo de coisa? Olha lá, cara, isso é muito importante, sabe? É uma pergunta bem assim, com vários detalhes. Hoje, ou seja, uma mal assessoria, ou seja, você ser mal assessorado, te faz você criar mecanismo. E o empreendedor por si só, não quer pagar imposto. Essa é a verdade. O maior dificultador é você mostrar para ele e saber diferenciar qual é o papel dele, qual é a margem dele e qual é o papel do fisco. E você saber trabalhar isso dentro da precificação, dentro da tua margem, sabendo respeitar cada um. E sabendo colocar o risco que você corre. Assim, tem um caso aqui, até de Bragança, tá? Que ele tinha centenas de lojas aqui. Tudo nome de parentes, tá? Tudo no Simples Nacional. Tudo no Simples Nacional. Tudo no Voando. Simples, voando. E faturava lá média de 50, 100 mil reais por mês com cada uma. Um belo dia, o fisco notificou que não era, o valor do faturamento dele não era 50 mil e 100 mil reais mês. Era 2 milhões, 3 milhões mês. Aí falou assim, mas como? É um CNPJ pequenininho que não tem esse faturamento. Aí começou a puxar. Aonde o fisco estava vinculando? O fisco vinculou todos os CNPJs que estavam em nome dos familiares dele, com os mesmos quinais, ou seja, o mesmo segmento, apenas endereço diferente, tá? E familiares. Até isso o fisco teve o trabalho, o auditor teve o trabalho de fazer esse trabalho minucioso. Mas o ponto de partida principal foi o ID de pagamento. Você fala assim, mas como assim? O mesmo financeiro. O mesmo financeiro, o mesmo celular, o mesmo notebook ou computador. Só logava que fazia... em contas diferentes. Detalhe, mesmo banco, só muda o CNPJ. o CNPJ. Então não era, de fato, várias empresas. Sempre foi uma única empresa. E qual é a probabilidade de cair numa malha fina, esse tipo de Hoje, caso? 2024, 93% a 95%. O fisco está cruzando tudo. Todas as informações. Todas. Inclusive, recentemente saiu a reportagem no Jornal Contábil que 2024 vai ser um ano de muita arrecadação com multa. Justamente porque os auditores... a grande parte aí da Exatamente, porque os auditores estão trabalhando exatamente no cruzamento de dados. E as pessoas não olham para isso aí. Não olham. Tem pessoa que fala assim, eu sou funcionário da empresa, eu recebo um prolabore de um salário mínimo. Mas na minha conta entra 50 mil mensal. A empresa dele está no prejuízo. Como é que eu tenho uma antecipação de lucros e dividendos de uma empresa que tem prejuízo? E a multa gigantesca, né? 27,5% em cima do total do faturado. Do acumulado. Então, tem muita oportunidade para se trabalhar. Tá entendendo? Isso olhando assim. Agora, as empresas que estão hoje no Simples e que buscam fracionar, pulverizar o CNPJ, como a gente fala, né? Precisa fazer planejamento. Muitas das vezes, a lógica utilizada está errada. Às vezes, é exatamente o que precisa. Eu tenho faturamento
grande, em algumas empresas eu vou abrindo CNPJ. O ano passado, veio uma transportadora para mim de pessoas com esse mesmo perfil. Em 2 anos, eles abriram 8 CNPJs. Porque o faturamento, em 2 meses, atingia um patamar que era impagável no conceito dele. Porque ele fazia a precificação e colocava lá 12 a 13% de imposto. Em 2 meses, ele ultrapassava o teto o anexo, a faixa 2 ou a faixa 3, que já passava aquele E piso. você sabe que assim, a maioria dos empreendedores também não sabe nem como que calcula a alíquota, né? O Não, cara sabe, tá no não Simples sabe, Nacional, não sabe. mas o cara não sabe em que anexo que ele tá classificado, o cara não sabe qual é o acumulado do faturamento para identificar qual é a faixa da alíquota que ele vai pagar de imposto. E aconteceu isso com a gente alguns anos atrás, né? A gente considerava um valor de imposto na nossa precificação, Sim. só que a cada mês que passava, ia acumulando o nosso faturamento. Ou seja, era uma variável mensalmente. Então, assim, eu considerava 12, 13%. Isso, sim. No mês seguinte não estava em 12, 13, estava em 16, porque o faturamento no Aham, acumulado subiu de faixa. Aham. Então, assim, pra gente ganhar isso aí, passou muito tempo. Então, eu falo que, assim, a gente picamos muito dinheiro nessa época, né? Mas é assim, o que acontece? São 2 pontos muito importantes, tá? Um deles é o próprio empreendedor, que ele quer tudo. Mas como você mesmo disse, contabilidade é uma despesa que não deveria existir. É uma frase que eu já ouvi por várias vezes. Eu digo o seguinte, contabilidade é uma despesa que precisa existir, mas não como despesa, mas como custo. É um custo que você vai trazer para dentro da tua empresa e vai reduzir o teu processo operacional. Enquanto você entender, ou vou mudar a frase, é um investimento, que aí você entende de uma forma melhor. Perfeito. Enquanto seja o empreendedor entender que contabilidade é um custo, é um peso que eu não precisava ter dentro do meu processo, vai continuar pensando e agindo errado. Mas aí, você está defendendo o lado contador, eu vou defender Perfeito. o lado empreendedor, né? É tão difícil, cara, a gente achar uma empresa de contabilidade, um parceiro, que de fato se preocupa com o que a gente está pagando, que a gente olha, eu mesmo olhava a contabilidade como uma despesa, como um negócio que, pô, tô pagando de novo o cara aqui, o cara só tá gerando documento para eu pagar, né? Diferente de um trabalho que hoje que a gente está fazendo, que é de parceria, onde você está preocupando com o que está acontecendo dentro da empresa ali de pagamento de imposto, né? Então, mas aí eu vou trazer para mim, tá? É o meu jeito de trabalhar, tá? Hoje o que eu prego dentro da minha empresa é exatamente isso aí, trazer todo mundo que liga pedindo opinião, ou tá com dúvida de alguma coisa, ele sempre vai sair de lá com aquele processo resolvido. E assim, podemos resumir que a contabilidade, o tributário, de uma forma geral, é o pulmão de qualquer negócio? 100%. Por quê? 100%. Porque o nosso regime tributário ele é muito complexo. E nós temos muitas variáveis, tá? Nós temos variáveis de estado, região. Nós temos a região sul-sudeste que tem um parâmetro. As demais regiões têm outro parâmetro. Lá em cima, na Zona Franca, tem um parâmetro totalmente diferente. Isso se tratando do mesmo país. É como se cada estado tivesse fosse um país específico com a sua regra específica. Então, além disso, você tem os regimes tributários que flexibiliza incentivo fiscal. Isso faz toda a diferença em todos os pontos das empresas. Então, muitas empresas pequenas acaba que paga imposto a mais por si só e, além disso, paga errado. Tá? Então, ou seja, trabalhar o pulmão, que de fato que é a parte tributária da empresa, é muito importante. Só que para isso tem que haver uma reciprocidade entre empreendedor e, no caso, me ajuda que eu te ajudo. consultor. Magia ninguém faz, né, meu amigo? Exatamente. Eu costumo falar assim, uma frase, né? Que assim, o santo só pode fazer milagre Se o se o devoto tiver fé. Do contrário, não tem condições de fazer as coisas. Tá? Teve dentro dos clientes que você atende, algum case, alguma situação que você economizou X valor lá de redução de imposto? Eu vou chegar para vocês já, tá? Essa empresa que veio de transporte, vou usar ela como exemplo, depois eu uso uma outra mais recente, tá? Essa empresa de transporte, ela veio com 8 CNPJ abertos, faturando em média
quase 500 mil mês, tá? E pagando 16, 17% de imposto. Então, a cada 2 meses e meio, ele abria um CNPJ novo. Assim, isso é uma empresa de 2 anos, 8 CNPJ. Então, é mais ou menos esse critério. Aí ele veio e não estava aguentando mais pagar imposto, que não tinha jeito. Isso, a orientação, isso aí é duro até para mim falar isso aí. Mas a orientação passada para ele foi essa. É duro, mas é verdade. E aí, ou seja, eu sentei, fiz um estudo para ele. Falei, não, a gente vai desenquadrar a tua empresa, desvincula todas elas, vão unificar o seu processo. Então você vai ter uma alíquota fixa, que em cima dessa aqui você vai ter X redução. Quando eu apresentei a redução para ele, na época dava quase 350 mil no ano. Ele já ficou super feliz. E na verdade a redução foi de 938 mil no final do ano, 1 exatamente. milhão no bolso. 1 milhão no bolso. E com isso fez ele comprar 8 carros a mais. O ano passado ele comprou 8 carros novos, a mais com todo o processo. Tá me chamando para comer um churrasco faz uma eternidade de tempo. E eu ainda não consegui, isso é verdade. E assim, também tem outros clientes, né? Que nós tivemos ali uma redução tributária usando o planejamento fiscal, que trouxe uma redução de mais de 800 mil, né? Isso a toque de caixa sem fazer o desencaixe do bolso. Ou seja, usando o próprio recurso do governo para pagar o próprio governo. Dentro da lei, né? Dentro da lei. Estratégia tributária, né? Exatamente, sem usar, não é fazer milagre, porque fazer milagre só não tem como. Mas é o planejamento, é você saber o que você pode utilizar de cada empresa ou até mesmo mudar o segmento de alguns pontos para que você possa fazer a tributação correta. Meu amigo, fica aqui, ó, depois desse longo papo aí com o Edivaldo, o conselho que a gente dá para vocês, busque um bom profissional da área tributária. Porque um contábil bem feito é o pulmão de qualquer negócio, né? Com certeza, com certeza. É isso aí, beleza. E dentro dessa empresa que você estava lá, você já atendia outros clientes? Ficava dentro dessa indústria fazendo o processo? Abriu o escritório aqui em Bragança? E aí você começou... Isso, eu fiquei um tempo trabalhando mais alocado, tá? Depois eu comecei a distanciar as visitas, ou seja, eu ia 3, 4 vezes na semana, passei 3, hoje eu vou lá a cada 15 ou a cada semana, dependendo dos pontos. Aí a gente controla daqui e também de lá com pessoas alocadas. No começo precisou ir com mais frequência para colocar no lugar. Sim, tá. E assim, é uma empresa que tem uma complexidade muito grande, da qual poucos têm o conhecimento para poder fazer ela girar, as engrenagens girar. Então você tem que trabalhar bem, não só a parte tributária, porque lá exige bastante, mas principalmente a parte de custo, que exige um trabalho grande. Então, por mais que hoje eu tenha pessoas lá dentro que faz o operacional, sobra muito para mim ainda para poder fazer o ajuste fino, que aí é o estratégico. Exatamente. Então, eu não consigo desvincular da minha carga essa rotina. Como eu também não consigo desvincular de quase ninguém. Uma boa parte fica amarrado aqui comigo ainda, porque as estratégias. Mas é o diferencial, né? Sim. Se a estratégia e a forma que você trabalha é essa, eu entendo que seja um diferencial. Hoje eu tento construir novos Edivaldo. Tá? Então esse é o trabalho que eu tenho feito internamente para que outras pessoas que estão na equipe façam exatamente o que eu faço. E multiplico o meu conhecimento para que eu possa ter mais condições. Hoje, com toda essa bagagem, essa expertise, conhecendo indústria, que assim, existe contabilidade que trabalha só com pequenos empreendedores, né? Padaria, de repente uma empresa de mecânica, enfim. Agora eu vejo que também é um diferencial uma pessoa que tem essa bagagem porque já trabalhou em indústria. Então, quem de fato tem esse conhecimento industrial, conhece ali o processo financeiro, processo jurídico, uma price mesmo que você citou lá na vida, já sabe como que trabalha essas empresas por trás. E eu falo por nós, né? Esse conhecimento facilitou até nós lá montar processos mais assertivos de controles, de estratégia de redução, de processos administrativos para poder otimizar mesmo, né? Todo o trabalho. Mas isso é muito da oportunidade, né? E um pouco de vontade de aprender. Se eu não tivesse passado por tido esse conhecimento para trás e essa oportunidade de aprender, eu talvez não teria o conhecimento que eu tenho hoje de financeiro,
de fiscal, de custo, de contábil, até mesmo de fazer reunião com grande, com escalão um pouco mais alto, ou seja, com diretor, com CEO, CFO e assim por diante. Até mesmo isso faz parte do meu aprendizado do dia a dia. Então, seja, hoje eu consigo entender a dor, poder ajudar da melhor forma possível o empreendedor. E qual você que está trabalhando, tem bastante cliente, né? Bastante cliente. O que mais os clientes reclamam para você dessa parte contábil? Imposto. É o que mais reclama. Não quer pagar. Não, não é que não quer pagar, tá? Sempre acha que tá alto. Mas você sabe o que é engraçado? Né? Assim, recentemente eu fui fazer uma visita a um possível cliente e ele falou assim, a minha precificação eu coloco 3 vezes o valor do meu custo. Falei, 3 vezes? Como é que você faz o cálculo? Aí eu pego o valor do insumo, multiplico por 3, é o meu preço de venda. Falei, legal. Você me explica? Explico. Na teoria, está calculando 300%, né? Na cabeça dele. Aí eu peguei no papelzinho e comecei a compor. O preço linha a dele... linha. Linha a Toda linha. a precificação. Toda a precificação. Tá? No final das contas, ele falou assim, uai, agora tá explicado. Foi a frase dele. Por que que não sobra dinheiro? Olha como é que é contraditório. Se eu coloco 300% em cima, entendo eu que vai sobrar pelo menos Vai ter uma margem. Uma margem, né? Mas ele não sabe o quanto é o custo do produto dele, quanto custa o insumo. Então você começa a colocar na ponta do lápis explicando, até mesmo como que ele embute os impostos por dentro, que esse é o maior desafio do empreendedor, porque não sabe fazer. O meu amigo, eu falo para você que, assim, os empreendedores muitas vezes brincam de empreender. Exatamente isso. Muitas vezes o cara ali não sabe nem quanto percentual, a margem de lucro que ele está tendo daquele negócio, seja serviço ou seja produto. Lá na nossa empresa a gente começa o nosso planejamento estratégico pela precificação, pelo molde da precificação. Qual que é o formato da precificação? Ah, tem o preço ali do produto ou do serviço, mas o que que contempla ali? Né? Ah, tem a hora daquela mão de obra que a gente vai gastar. Às vezes o empreendedor não sabe nem quanto custa a hora do cara. O cara não sabe quanto de encargo paga, qual que é o benefício que tem que colocar. Então, assim, eu acho que brincar de empreender é para aventureiro. Agora, quem quer crescer, quem quer ter uma empresa ali de médio para grande porte, profissionalizar, o mínimo que o empreendedor deve fazer é aprender sobre precificação. Exatamente. Né? E aí a gente, falando de imposto por dentro, por fora que você colocou, eu trouxe para nossa realidade também. O cara, você coloca lá 20% de margem. Aí a pessoa vai lá e multiplica o custo por 1,2. 1,2, né? exatamente. A pessoa não sabe que o custo é por dentro. Depois você faz a conta inversa. Não fecha. Né? Não fecha a conta. Não fecha. Então, fica a dica para o empreendedor, né? A gente começa o planejamento estratégico pela precificação. Pela precificação, é importante a gente saber que o custo ali é por dentro e não é por fora. Né? E entender também como é que faz o por dentro, porque até para explicar é confuso. Até que você entende como é que você faz, né? Como eu sempre falo que na contabilidade, para você embutir, você divide. Para subtrair, você multiplica. Embaixo. Mas é verdade, né? Porque para você embutir, você precisa dividir. Ou seja, você tem que embutir o imposto por dentro dele mesmo. E aí o empreendedor, ele tá calculando ali a precificação, achando que tá numa margem e a conta nunca fecha. Não. Né? Às vezes, ou seja, a empresa cresce, né? Aliás, muitas empresas crescem com essa mesma metodologia e vive anos e anos desse jeito, trabalhando desta forma. Mas não é que ele precificou errado. Não, ele deixou de ter mais resultado positivo dentro do próprio caixa. Porque ele trabalhou com margem menor. E voltando lá no começo da conversa, né? O cara trabalha, chega lá no último dia do ano. Exatamente. Cadê o dinheiro que a gente trabalhou o ano inteiro para conquistar? E não tá. Não sobrou. E aí ficou na precificação, ficou no imposto que pagou errado. É isso aí. Então... Porque muitas das vezes você fala assim, eu vou colocar 20% de margem. 20% cobre o meu custo todinho. Aí eu pego lá e faço vezes 1,2. Então, se eu pegar de 100, vou jogar 120. Pô, mas se você pegar 120 e tirar 20%, não dá o 100. Tá entendendo? Vai dar menos. Parte da margem. Então não é 100, não é 20% que você está colocando.
Você sabe o que a gente enxerga muito também, muitos empreendedores fazendo, a gente tem um custo fixo, né? Que são custos extrema necessidade, tem que ter um financeiro para rodar, tem que ter uma contabilidade para rodar, precisa de um jurídico para rodar, um comprador, depende da estrutura da empresa, vai crescendo aí os departamentos, né? Sim. Então, lá o que a gente faz? A gente pega esse custo, mapeia esse custo, e esse custo tem que entrar na precificação. Correto. Né? Qual que é o peso do custo administrativo pela média de faturamento que a gente tem? 20%, 15%, 12%, e isso o pessoal também não sabe. Então, acho que é legal a gente bater esse papo para mostrar o caminho. Falar, isso existe, gente. Corre atrás da informação, porque é assim que deve ser feito, né? É por dentro, o imposto é por dentro. O planejamento começa pela precificação. Exatamente. Você precisa saber precificar, para você montar a meta ali de faturamento, precisa saber quanto de margem você vai ter. Isso. Qual que é o teu peso administrativo. E qual que é o ponto de equilíbrio. Exatamente. E tem pessoas, tem empresas, na verdade, empreendedor que faz assim, meu custo fixo é de 50 mil reais. Então, ou seja, eu vou lá, faturo o quanto que eu preciso cobrir o custo. Cobrir o custo, eu posso baixar o meu preço de venda, porque eu já tirei o custo. Muitos pensam desta forma e esquece que, na verdade, o custo, na verdade, ele é único, independente se você atingiu ou não. Porque você atingiu 50 mil, beleza. Tua despesa do mês você cobriu, mas você não teve lucro. Então eu posso diminuir minha margem, tirar o peso do custo do meu preço de venda para poder vender mais barato e deixar de ter aquele custo. Então eu deixo de ter oportunidade. Muitos, eu falo para você com toda sinceridade. A maioria deles. Muitos fazem assim. E isso depois vai chegar lá no final do ano, da mesma forma como você disse no começo da nossa conversa aqui, que a conta não fecha. Trabalhei. Enxugando gelo. Enxugando gelo. Agora eu tenho uma pergunta polêmica, a gente gosta de uma polêmica, né? No podcast, aí quem não assistiu, assista o podcast passado, porque foi polêmico, e lançaram uma que eu trouxe agora para um profissional também na área responder pra gente, né? Falaram aí, um jurídico, amigo nosso, espero que a gente tome cerveja junto depois pra gente não brigar, mas ele falou que muitas das vezes o contador, ele não sabe, muitas das vezes, alguns contador não sabem orientar ali o empreendedor no quesito ali, abre um MEI para reduzir custo, ou não efetiva não, paga por fora, né? Faz um MEIzinho ali pra gente não gerar encargo. Então, já aconteceu isso com a gente também. Então, assim, trouxe o jurídico e eu falei, cara, esclarece para nós aqui quais são os riscos de abrir um PJ, de abrir um MEI, trabalhar dessa forma ou não. Qual é o custo disso? De fato, compensa, não compensa? E aí? E agora a contabilidade tá na mesa. Responde para mandar na mesa dele lá. É verdade. Muitos contadores não sabem diferenciar o risco que se coloca, tá? Ter um MEI, ter um Simples Nacional, e muitas das vezes acaba instruindo de forma errada, tá? Essa é uma verdade. Eu sempre falo assim, o que é jurídico, o que é contábil. Ambos trabalham em lados paralelos, de mãos dadas, tá? Mas é importante sim você tratar ponto a ponto cada situação. Mostrar para o empreendedor, por exemplo, virou moda na verdade no Brasil, né, de uns anos para cá, o pejotismo. Então, eu troco todo mundo que é CLT por PJ. E aí, assim, eu tive um exemplo bem claro, né, recente até, não faz muito tempo, da dificuldade que foi mostrar para o empreendedor que o custo dele não é o que se venderam para ele. Então, muitas das vezes fala assim, nossa, para que eu vou deixar de ter? O meu custo fixo hoje de folha de pagamento é 50 mil reais ou 60 mil reais mensal. Como é que você está falando para mim que é muito mais vantajoso eu pagar 85? Como? Que é o PJ, que é mais barato, e o CLT, que é o PJ, que é o mais caro. Que é mais barato, exatamente. É que muitas das vezes você olha apenas o efeito caixa. O desencaixe mensal ali, é o que o empreendedor mensal. Vê, né? Saiu da conta. Exatamente. Você não olha o que está por trás da linha que você não vê. Só a contabilidade vê, teu financeiro também enxerga. E lá no final do ano, você também vai enxergar. Porque o prejuízo seu, ou aquilo que você precificou, não vai fechar o teu saldo. Por quê? Quando você pega uma empresa do Simples, você tem um
critério. Quando você muda o segmento para um lucro real, por exemplo, você tem outro critério, tá? Então, assim, um MEI, na verdade, para seguir a regra da lei corretamente, eu deveria recolher o INSS dele complementar, tá? Dentro de uma empresa jurídica. Quem faz isso? Eu Ninguém. nunca vi. Eu nunca vi. Também nunca vi. Tá entendendo? Porque sempre entende que ele é um prestador. Só que esquece que, para ser um prestador, eu tenho que ter carga reduzida, não posso ter horários fixos na empresa, eu não posso estar todos os dias na empresa, não posso usar as ferramentas da empresa, porque senão eu não sou um prestador de serviço. Eu sou um seletista enrustido de um PJ, que é o que acontece com boa parte hoje das empresas. Isso faz com que, em qualquer processo trabalhista, reconheça o vínculo e você vai pagar 2 vezes. Tem aquele ditado, né? Quem paga errado, paga 2 vezes. Exatamente. E isso sim. Então, as pessoas, quando ela é mal instruída ou age, ou achando que apenas o financeiro vai resolver o problema, vai correr o risco de pagar 2 vezes. Então, quando você mostra para o empreendedor, e aí é um trabalho difícil de fazer, que a folha, o desencaixe financeiro dele não é os 60 mil que sai da conta dele todo mês. É muito mais que isso. Porque sai via impostos que ele não sabe que é financeiro, mas também é folha. Então, quando você mostra para o empreendedor que um MEI, por exemplo, é uma despesa indedutível do imposto de renda e não uma despesa dedutível, e que em cima dela tem tributação, tem 34% de tributação, que você multiplica tudo isso em cima para fazer a somatória, que os próprios 60 vão virar quase 90, aí ele vai entender que foi enganado, que não é verdade aquilo que se fala. Resumindo, é um custo errado. É um custo errado. Tá pagando errado, né? É que assim, você não paga o funcionário, mas você paga o fisco. E esse valor o empreendedor não enxerga. Não ele enxerga. Vem na guia, no pacotão lá, né? E para ser sincero, é muito melhor você pagar o funcionário do que pagar o fisco. Tá entendendo? Perfeito. Então, esse é difícil. Você mostrar para o empreendedor que ele não é da forma que ele imagina, que não é o processo mais adequado para ser feito. Alguns que têm um pouco da cabeça um pouco mais aberta. Vai ficar mais caro. Sim, isso não tenha dúvida. Detalhe, eu não estou falando risco. Eu estou apenas citando financeiro em 2 pontas, o direto e o indireto. Uhum. Porque se for colocar risco, aí sim o advogado vai explicar muito melhor do que eu, tá? Tanto a parte de risco trabalhista, quanto o risco também de acidente de trabalho e assim por diante que pode ocorrer dentro da empresa que não estão... outros problemas. Outros problemas, né? Que aí você foge até desse ponto. Então, quando a gente olha apenas o risco, o financeiro, que ele na verdade é em 2 pontas, a primeira é o mensal, a segunda é o trimestral, que também pode ser mensal dependendo do tipo da empresa, que você paga sem sentir, mas você paga para o governo. Perfeito. Então, é doído. Meu amigo, a gente tá indo agora para a reta final e eu gostaria de terminar com uma última pergunta. E qual conselho você poderia dar para quem está começando agora, para um empreendedor ali que está de repente querendo trocar de contabilidade, porque está insatisfeito? Olha para a câmera e manda uma dica aí, porque eu acho que essa dica vai ser muito valiosa para quem está nos ouvindo. Importante. Muito bem, tá? A dica é, primeiramente, faça um bom planejamento antes de começar a apenas assim, vou abrir um negócio. Então, busque fazer um planejamento sobre o que eu estou fazendo, buscar um especialista para te assessorar, te fazer um estudo, qual é o melhor cenário a ser criado. E para você que quer buscar uma nova contabilidade, busque um parceiro que esteja com você, que entenda a tua dor, entenda o seu negócio, para que esteja do teu lado te ajudando a construir e reduzir custo e trazendo melhor rentabilidade. Esse é o objetivo do contador hoje no mercado. E não é custo, é investimento. É investimento, não é custo. Guarda bem essa frase. Muito bem. Meu amigo, quero dar um presente para você agora. Para os convidados aqui do Fala Coutinho, com muito carinho. Espero que você goste. E tá aqui, deixa eu entregar para você, né? Obrigada. Obrigada. Você chegou aqui, perguntou da canequinha, cadê a canequinha? Cadê a canequinha? A caneta? Ok, aqui, não, tem que entregar na caixinha, cara.
Aqui, ó. Chique, hein? Ó. Ó. Fala, Coutinho. Você precisa Obrigado. esquecer. Obrigado. Opa, será de muito bom uso. Pode ter certeza disso. Né? Muito bem. Deixa eu dar um abraço, não sei agradecer aqui. Obrigado, meu filho. Obrigado, viu? Fique com Deus aí. Obrigado, viu? Valeu, foi sucesso aí. Tá bacanão, tá chique. Foi bom. Bom, pessoal, agradeço novamente aí pelo carinho de vocês. Fiquei muito feliz de ter trago o Edivaldo para a gente falar um pouquinho de tributação, um pouquinho de dicas aí para empreendedores que estão começando agora, um pouquinho de risco e experiência de vida, né, que a gente tem como empresário, que o Edivaldo tem como parceiro de negócio também, empresário, e que muitas das vezes a gente enxerga problemas que, se a gente ali orientar, dar uma dica ali, eu tenho certeza que a pessoa não passaria e virava o ano aí com uma bela quantia a mais no bolso sem estar esperando. E isso aconteceu comigo, então eu falo com propriedade para vocês, né? Então fica essa dica, falamos bastante aí da parte de tributação, risco. Se alguém tiver alguma dúvida, eu me coloco inteira à disposição. O Edivaldo também tem certeza Com que certeza. a gente pode Com compartilhar certeza. esse conhecimento Lógico. junto com vocês. O que a gente tem de conhecimento, pouquinho, mas a gente pode transferir isso aí e ajudar cada um aí de vocês que estiver precisando. E no mais, quem estiver gostando também, curte a nossa página lá, segue a gente, nosso podcast é novo, a gente tá precisando dessa moral aí, então dá essa moral pra gente, porque vai vir muito conteúdo pela frente ainda. É isso E aí. no nosso próximo episódio, fiquem ligados, porque vai vir uma pessoa aí que domina essa área industrial da região e a gente vai falar muito sobre desenvolvimento de indústria e economia aqui na região do sul de Minas. Então fiquem ligados. Muito obrigado a todos, tamo junto! Fala comigo! Fechou? Ah, faltou um negócio aqui. Tá gravando, tá gravando? Tá gravando ainda. Ô, meu amigo, então depois nós faz o corte aí, viu, Thiago? Faz o corte aí. Esquecemos no início e esquecemos do final. Não, foi top demais. Ficou sem água 1 hora aí falando. Não, mas tá bom, tá bom. Eu tava quase empurrando a minha caneca. Perguntar da historinha, sabe? Vou bater um papo com você. De onde que surgiu o Edivaldo? Ixi, Maria. Da onde surgiu o Edivaldo, Maria? De onde surgiu? Onde que vem? O que que faz? O que que come? Onde vive? Muito bem. Fala comigo, meus amigos!